O ateu nega a existência de Deus, o cético duvida apenas, e aquele que é um pouco incapaz de dizer se existe ou não essa possibilidade, que talvez exista Deus se aparecer para ele ou não, é o agnóstico. Mas a religião, ela dá um conforto muito grande. A religião é algo que conforta muito as pessoas, porque ela traz explicação, sentido moral, código de conduta, e ela me torna centro de um fenômeno. Você imagina você, que pode ser talvez uma pessoa inexpressiva, que não tem destaque material nem intelectual, você supor que o Criador do universo criou com um propósito e te ama de forma especial, acima de tudo, em alguns casos, como no catolicismo, designou um ser celeste só para você, que é o anjo da guarda. Isso lhe dá um empoderamento extraordinário. É fácil entender essa sedução. É difícil enfrentar um mundo no qual, de fato, eu não tenha importância alguma, e é lindo supor que eu, por mais insignificante que eu seja, há alguém que me ame e assim por diante, né? O senhor falou duas palavras que eu quero pegar. Assim, a primeira delas é conforto. De alguma maneira, Deus é conforto, né? Cada um enxerga o seu Deus, obviamente. Nós podemos tirar conforto de muitas coisas, do crack até Deus, do álcool até a ciência, né? Mas Deus é, dos confortos criados pela espécie humana, o mais eficaz, o mais amplo e o mais extraordinário, porque explica literalmente tudo. Por que que os bons sofrem? Basta ler o livro de Jó. Porque nasce uma criança sem cérebro. Por que que crianças boas têm câncer? Por que que casais felizes, fiéis, cumpridores de seus deveres, são assassinados? Por que é que pessoas honestas vão à falência? E tudo isso pode ser explicado por um plano maior, ou kármico, ou divino, ou do destino do aprendizado. Quando eu retiro essa chave confortável, eu sou apresentado a um mundo que Sartre desenvolveu bem, do absurdo, da falta de sentido, da falta de onde. É aquilo que opta, por exemplo, o filme Pi, sobre a história de Pi. Sim. A vida é sempre uma aventura que termina na morte. Logo, seria melhor eu supor, no meu sentido de sobrevivência, que eu vou continuar. Isso é comum a egípcios, é comum a católicos, a evangélicos. Eu vou continuar. Tem uma eternidade pela minha frente e eu posso tentar de novo. E esse desejo narcísico forte de que eu não desapareça é muito interessante. Então, há um preconceito de ateus de que os religiosos seriam menos estudados, etc. Não é verdade. E grandes intelectuais de primeira linha são profundamente religiosos, e ser ateu não garante a inteligência de ninguém. Mas certamente ser ateu lhe apresenta a um mundo que não é tão fácil, nem tão linear, nem tão possível de explicar tudo, né? Como eu explico no livro, houve um processo biográfico que foi me deixando com estranhamento crescente. Na liturgia eu era muito católico, eu fui jesuíta, que foi tendo a sensação crescente de que não havia ninguém do outro lado. E um dia, simplesmente, essa sensação me dominou. Não nasceu de nenhuma decepção com a igreja. Na igreja católica eu conheci gente maravilhosa, devo muito a meus formadores, no Colégio São José, Freiras Franciscanas, na Companhia de Jesus. Muito do que eu sei, do que eu aprendi, tenho a ver com esses formadores, e sou muito grato a eles. Existem maus padres e más freiras, como há na universidade maus professores, e há nos casamentos maus pais, maus maridos e assim por diante. Então, eu não tenho nenhuma decepção grave com a igreja. O meu problema foi que foi deixando de fazer sentido. É quase um processo natural. É quase um processo natural que não tem nenhuma revolta, eu não tenho motivo para revolta alguma. Pelo contrário, não só fui muito feliz nos anos que fui católico, como até hoje, cada vez que entro numa igreja, sorrio porque reconheço as imagens, eu acho o ambiente bonito. Se está calor lá fora na igreja é mais fresco, se está frio é um abrigo, né? Eu tenho uma relação psicológica com o ambiente religioso muito simpática. De vez em quando canto gregoriano no chuveiro,
né? É conhecido na minha família o hábito de tomar banho cantando Salve Regina ou Pater Noster, alguma coisa do gênero. Isso é um processo, não foi um episódio, não foi um momento, não foi algo que tenha ocorrido. E diante de dificuldades, as muitas vezes na minha vida que eu me aproximei da morte, como por exemplo um avião que aterrissou de emergência na África com a turbina em chamas, ou uma intervenção cirúrgica, sinceramente até o momento não houve nenhuma vontade de acreditar. E eu cheguei a supor diante do corpo do meu pai, no velório dele, um homem profundamente religioso, e diante do corpo da minha mãe, uns anos depois, uma mulher profundamente religiosa, que eu ia balançar. Mas não, também. Fiquei muito grato pelo imenso amor que eu recebi dos dois e continuei na mesma posição. Pode mudar? Claro que pode. O Panta Rei, a regra de Heráclito, tudo passa, tudo muda, tudo flui. Pode ser que eu termine de novo religioso, ou pode ser que termine mais ateu. Hoje, religião como prática de vida não faz sentido para mim. Como objeto de estudo, é uma das coisas que eu mais gosto de estudar. Não há um dia que eu não leia extensamente a Bíblia. Carnal. Porque sempre é uma fonte de cultura, de histórias, de referências fundamentais na nossa cultura. O comportamento humano não é alterado eticamente nem pela religião, nem pelo ateísmo. Também é um preconceito, mas como o ateu vai ser honesto, ou pacífico, ou solidário? Bom, considerando a história das religiões no Ocidente, considerando Inquisição, considerando violências feitas pela religião, a pergunta poderia ser o contrário. Como alguém sendo religioso pode ter ética? Né? Ela poderia perfeitamente ser o contrário. A grande questão é que a espécie humana é independente de crer ou não crer em Deus. Algumas religiões alguns governos se tornaram opressivos em nome de Deus, que é o caso das teocracias, como é o caso do Irã, ou é o atual, ou é o caso da Espanha, da Inquisição de Isabel e Fernando, os reis católicos. Outros países são opressivos pelo ateísmo, que é o caso da China de Mao Tse-tung, ou da União Soviética de Stalin. São violentos sem Deus, matam milhões sem Deus, sem Inquisição, sem livro sagrado, sem revelação, sem santos. E outros matam em nome de tudo isso. Então, o que precisa ser estudado é o fenômeno humano, independente de onde os seres humanos jogam as justificativas para suas dores, que pode ser um vício, pode ser uma produção, pode ser algo assim, ou pode não ser, né? Grandes artistas foram ateus e outros grandes artistas foram religiosos. Existem autores, escritores ateus e religiosos. O talento também é indiferente à fé ou à falta da fé. Há cientistas que foram decididamente ateus e há cientistas religiosos. Só para pegar um exemplo, Newton, um grande pai da física moderna, é um homem profundamente religioso. Terminou, aliás, dando aula de catequese e fazendo mapa astral. Então, e nós temos outros artistas como Stephen Hawking, por exemplo, que foi completamente ateu. Depende um pouco do momento, do lugar, e ambos eram físicos e geniais, gênios precoces, extraordinários. Então, o que não se pode fazer é atribuir ao ateísmo ou à religião um efeito muito grande sobre o comportamento humano. Não tem esse efeito. E por isso que eu acho que a religião e a fé que antecede a religião, que é uma fé organizada, deveria ser uma resposta interna de alguém a algum fenômeno. Distinguir entre quem diz Senhor, Senhor, quem conhece a lei, quem segue as Escrituras, quem paga o dízimo correto até do cominho, como diz na Bíblia, mas não respeita o próximo, mas não ama as pessoas, mas não vai ao encontro das pessoas. Então essa é a denúncia do fariseu. O fariseu é uma praga. O fariseu é uma praga em qualquer campo político, na universidade, nos casamentos. O fariseu é uma praga, porque ele diz uma coisa e faz outra. E ele ainda estabelece peso para o irmão. Ele estabelece um constrangimento para o irmão, porque ele quer que os outros sejam o que ele não é e o que ele nem pode ser. Não? E aí essa é a grande questão, né? Agora, a sua convicção religiosa, de fato, é sua.
é um privilégio seu, que faz sentido para você, talvez não faça para mais ninguém. E se você realmente é religioso, deve entender a frase que na casa do meu pai há muitas moradas, que diz Jesus, ou seja, que há muitas maneiras de seguir a Deus, há muitas maneiras. A realidade da vida é que ela termina. Como eu encaro a morte e como eu consigo encarar a morte é que vai variar de pessoa para pessoa, de crença para crença. Como eu estudo religiões, e eu tenho um respeito enorme por esse estudo, as religiões definem a espécie humana criou milhares e milhares de Deus, matou milhares de Deus, criou livros sagrados, enterrou livros sagrados, livros que eram fundamentais para um povo por mais tempo do que nós cristãos temos a Bíblia, por exemplo. A nossa civilização cristã do Ocidente tem a Bíblia, foi o livro dos mortos do Egito, que hoje só existe em museus, não? Sim, sim. Então, Osíris morreu, o deus do Egito, Quetzalcoatl, deus dos astecas, morreu, mas aí eles vão dizer, não, mas o meu Deus é o verdadeiro. Sim, muitos deuses verdadeiros de um povo já morreram, e que duraram mais tempo do que aqueles que nós supomos serem os verdadeiros. Não? Nas andanças tuas, né? Tu anda pelo Brasil inteiro. O quanto tu consegue enxergar que esse acreditar em algo ajuda esse país? Ou, no caso, atrapalha? Como ele disse, a religião é um signo aberto. Então, em nome de Deus, você pode fazer um país melhor ou mais injusto. Em nome de Deus, você pode oprimir ou libertar. O que nós precisamos é de um sentimento coletivo de cidadania que inclua os brasileiros que têm fé e os que não têm fé, os que são judeus, islâmicos, cristãos, praticantes ou não. O que nós precisamos é um sentimento de cidadania e que nós preservemos uma grande conquista histórica. Religião é de foro íntimo, é de vida privada, não deve interferir no Estado. O Estado não tem religião oficial, ele não é antirreligioso, mas ele não é religioso. Então, sua crença não pode interferir na crença coletiva, porque não somos uma nação dominantemente de uma religião. Sim. E mesmo que fôssemos, Estado é um fenômeno laico. Estado é um fenômeno laico desde a Revolução Francesa. Isso é um grande progresso para nós. Todos são cidadãos iguais, independente do Deus ou do não Deus que conservam em si. Então, o Brasil precisa de cidadania, não precisa de religião pública. Isto é absolutamente equivocado. Leandro Carnal, fique com Deus e obrigado pelo carinho. Ok, fique com o carbono e com os fenóis. Obrigado, Carnal, pela atenção. Abraço, valeu, até mais, tchau, tchau.